Em Brasília, vamos abrir o noticiário hoje aqui do Bastidores do Poder Direto da Capital Federal, porque tivemos muitas informações e anúncios feitos na área da economia e alguns não tão bons, mas já esperados, como a queda do Produto Interno Bruto no segundo trimestre, não é mesmo, João Pedro Melo? Boa tarde. Oi, Cris, boa tarde a você, Lana, Cláudio, um abraço também ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. É isso, né, 9,7% de queda, uma queda histórica aí, segundo análises do Ministério da Economia, né, uma retração elevada, mas que na análise também do Ministério da Economia foi menor do que as principais economias do mundo. Essa queda foi mais intensa, né? Foi a mais intensa desde que começou aí essa medição por parte do IBGE. Isso foi em 1996. A nova recessão, porém, é diferente de todas as outras, porque dessa vez foi causada por uma questão sanitária, exatamente a pandemia da Covid-19. Hoje, mais cedo, o ministro Paulo Guedes passou aqui pelo Palácio do Planalto, tentou amenizar os números, apontando que o resultado é impacto lá de trás, ou seja, seria o som de um raio que caiu lá no mês de abril. Esse é o impacto lá atrás. O senhor acha que é possível recuperar até o fim do ano? Estamos decolando em dia. Pois é, disse aí o ministro Paulo Guedes que o país está decolando na economia. Quem também comentou o resultado do PIB foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele afirmou que a partir do segundo semestre o país vai começar aí uma onda para reativar de fato a economia do Brasil. Ao comentar o resultado do PIB, ele destacou que essa queda era esperada e que inclusive o colchão do país era menor e que tudo isso era esperado por conta da pandemia. Isso aí já estava na conta, né? Agora a gente sabe que no terceiro trimestre nós vamos ter uma elevação do PIB, aí, uma previsão de mais de 5%, né, de se elevar. Nós tivemos outros países aí, como nossos companheiros aí do BRICS, como o caso da Índia, que teve uma queda expressiva. O Brasil não foi tão prejudicado como a gente esperava nessa questão da pandemia em termos de queda da atividade econômica. O problema é que o nosso colchão era pequeno em relação aos demais. Pois é, depois dessa fala de Mourão, tivemos Paulo Guedes participando de uma comissão mista no Congresso Nacional. Essa comissão, ele falou a respeito do auxílio emergencial, que foi prorrogado, a autorização essa que foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro, para que o pagamento seja de R$300 até o mês de dezembro. Então, nessa comissão de hoje, Paulo Guedes deu uma série de informações econômicas, disse inclusive que vai dar andamento aí à reforma administrativa nesse segundo semestre desse ano, que a ideia também é aprovar a questão da reforma tributária até no máximo metade do ano que vem, e destacou o seguinte, falou principalmente da questão do orçamento, né? A gente falou ontem aqui que foi entregue ao Congresso Nacional, mas que ainda não temos a comissão mista de orçamento, então a ideia do governo é dar andamento em todas essas questões econômicas ao longo desse segundo semestre. E durante esse evento lá na comissão mista, o ministro Paulo Guedes aproveitou para explicar uma declaração que foi dada por ele no fim do mês passado, né, na qual ele disse que os senadores cometeram um crime contra o Brasil ao derrubar aquele veto do presidente Jair Bolsonaro com relação aí ao aumento de salários dos servidores. Na explicação, Paulo Guedes disse que jamais falou mal dos senadores, que a ideia não era denegrir a imagem do Congresso Nacional, mas que se sentiu completamente isolado diante de toda a situação. Aprovaram um veto do presidente, num acordo público. E aí acontece essa derrubada do veto. Para mim, foi uma sensação de completo abandono e de lamento pelo voto em si. Jamais uma ofensa. E nós estamos num regime democrático. Pois é, essa foi a fala do ministro Paulo Guedes, disse que se sentiu isolado diante dessa questão, essa derrubada do veto por parte dos senadores. Disse ainda o seguinte, que essa questão acabou gerando muita repercussão, mas que ele tem muitos amigos senadores que não queria dizer aquele tipo de palavra, mas que foi um calor do momento, uma força de expressão. Essa foi a principal fala, então, do ministro Paulo Guedes, que também tratou de outras questões aí do combate à pandemia que estão sendo adotadas pelo governo federal. Muito obrigado ao João Pedro Melo, falando ao vivo, direto de Brasília, com um belo cenário no Palácio do Planalto.